rapaziada, mais um vídeo nesse canal do Michael. Eu tô ajudando ele pra ganhar seguidores e ele tá aqui. O que eu faço? Galera, hoje esses tempos atrás, meu pai gravar o vídeo, que eu fui pra serra e quando deu sábado de domingo, gente, aí eu não tava aqui pra gravar. Não tem como postar. Tem como postar? A Mijo acaba aqui. E rapaziada, mas a gente vai gravar um vídeo bem especial pra vocês de Free Fire. E hoje eu morri aqui nessa distância. E hoje, galera, eu tenho um negócio bem espetacular. Caralho, eu tô com a cara aqui, ó.